Beleza. Fala, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gênesis Alves Júnior e, como sempre, a gente está aqui discutindo as melhores alternativas, as melhores oportunidades, os desafios que existem na cidade de São Paulo, cada dia com um convidado especial, cada dia num bate-papo tranquilo. Hoje eu tenho a felicidade de ter o Dr. Rodrigo Lopes. Rodrigo, ele é advogado, vai falar com a gente hoje sobre a questão das regularizações fundiárias, um desafio enorme para uma cidade, por incrível que pareça, a cidade mais rica do Brasil, é a cidade que talvez sofra com mais problemas de irregularidade, e a regularidade imobiliária está intimamente ligada à própria dignidade do cidadão, da cidadania dele, né? E é muito triste quando a gente vê que a cidade inteira está, boa parte da cidade, né, tá irregular. Doutor Rodrigo, esteja conosco, se apresente entre nós. Fala aí, Rodrigo, quem você é? Olá, boa tarde. Vamos lá. Eu estou só te convidando aqui no Instagram. Legal. A minha primeira live. Estou me adaptando, só um minutinho. Gente. Mas você sabe que se pode ter uma vantagem do Covid-19, se é que pode dizer que tem uma vantagem, a vantagem está nas novas formas de comunicação e tudo que estão sendo exercidas agora, né? A gente tem muita coisa nova acontecendo, muita coisa nova. Você chamou Ana Alves Júnior? Eu coloquei Gênesis, mas não está me aparecendo. Não, coloca aqui. Alves Júnior. Alves JR Imobiliária é o nome de quem você vai fazer. Deixa eu só colocar aqui, responder para o pessoal aqui também. Cadê eles aqui? Já estamos online, já estamos ao vivo. Eu não estou conseguindo te achar aqui. Alves JR Imobiliária. Põe @Alves JR Imobiliária que vai sair. @Alves JR. Você tem que seguir, tá? Mas eu tenho você aqui. Não sei porque. Você não quer ver se você consegue me achar ali? Aqui, então. Deixa eu chamar você. Eu tô ao vivo. Se a gente... Olá, olá, olá. Oi, Luísa, João Miqueleto, Bianca, Juliana, Tiane, Paula, Bruna, Celso Henrique, Matheus Lemos, Ramon. Obrigado, gente, por participar. Me achou aí, Gênesis? Deixa eu... Não. Você tem que estar seguindo a gente, senão não rola. Deixa eu ver aqui, peraí. Alves, procura no teu Instagram, Alves JR, que a gente já vai se falando aí. Calma aí. Oi, Kátia. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Bom, te achei aqui, Gênesis. Então, viu que eu tô online? Vi. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, já foi, tô te chamando. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Ai, 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 ai. A gente está com aquele probleminha que quando você me chama, não aparece a minha imagem. Poxa vida, que ruim, cara. Pois é, não sei.
Bom, pessoal, eu vou compartilhar de qualquer forma um link no Facebook. Quem puder buscar lá, Rodrigo Lopes SP, e aí vocês vão conseguir assistir ao vivo por lá, porque aqui estamos com um probleminha técnico. A Bianca Rick, eu acho, o Ramon falou também aqui que não está conseguindo ver você mesmo. Minha sugestão, então, eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo pelo Instagram, entrar pelo Facebook no alvesjr Consultoria Imobiliária. Alves JR Consultoria. Lá pelo Alves JR Consultoria Imobiliária, você vai ter a gente você vai ver lá a gente, com certeza, que a gente já está ao vivo aqui no Facebook, discutindo já, pronto para... Aqui. Compartilhando. Deve ser algum permite teu aí, viu? Pois é, rapaz. Rodrigo. Não tem problema, a gente vai se falando. Eu tô aqui online no Instagram e a gente vai ouvindo aqui. Quem quiser permanecer aqui, vai ouvindo o nosso papo. Rodrigo, fala aí um pouco de você, um pouco da tua história, o que te levou a fazer direito, rapaz? Tanta gente para fazer tantos outros cursos de engenharia, de projeto, por que um cidadão resolve fazer direito? Eu tenho as minhas respostas, você deve ter as tuas. Fala aí. Sem dúvida. Bom, primeiro, deixa eu te agradecer pela generosidade, pelo convite, para a gente bater esse papo, né? Espero poder contribuir aí, tirar algumas dúvidas, receber também as contribuições. Tenho certeza que tem muita gente boa na cidade querendo contribuir com boas ideias. Sim. Então, esses momentos como esse, essas ferramentas novas que nós temos, contribuem muito para isso, né? Bom, me chamo Rodrigo Lopes, para quem não me conhece. Eu tenho 30 anos, tá? Sou casado, tenho uma filhinha pequenininha de 6 anos. Eu nasci e minha primeira morada foi no bairro de São Mateus, e depois eu cresci nos bairros da Penha e de Itaquera. Itaquera eu vivo até hoje, né? Então, sou um morador da Zona Leste de São Paulo desde que nasci. Sou filho de um policial militar aposentado, né, de uma cozinheira, e recebi, através deles, muito incentivo e apoio para estudar muito, né? O filho de militar tem aquele negócio da rigidez, de disciplina, de se dedicar aos estudos, e não foi diferente comigo. Meu pai sempre foi muito presente nesse sentido. Mas estudei a vida inteira em escola pública, né? A maior parte da minha vida... Que escola você estudou? Eu estudei numa escola municipal, a maior parte, né? O ensino fundamental inteiro, e é a escola que eu tenho a maior referência de memória, assim, porque foi onde eu conheci a minha esposa, foi onde eu construí várias amizades que eu mantenho até os dias de hoje. Chama Aires Martins Torres, fica aqui no próximo de casa, na Vila Regina. É uma escola Vila Regina, só para quem não conhece, Vila Regina fica próximo da Avenida Campanella, Jacu Pêssego, não é isso? Isso. No entroncamento ali da Campanella com a Jacu Pêssego, ali aquele pedaço é Vila Regina. Isso, exatamente. Estudei ali a maior parte da minha vida de formação fundamental, né?
Comecei a estudar ali na terceira série ainda, na época era aquele antigo sistema de ensino, e na época ainda era uma escola muito boa, tive bons professores, professores que serviram como referência para mim a vida toda e que também me incentivaram muito, dada a demonstração ali de interesse, obviamente, né? Mas depois do ensino fundamental, só ia até a conclusão do ensino fundamental, o ensino médio eu tive que ir para uma escola estadual, aqui também do bairro. E uma realidade muito diferente, né? Muitas coisas bem ruins, era um momento em que os meus colegas, alguns deles se envolveram com muita coisa errada, drogas, perdi amigos para violência, crime, enfim. Então eu convivi com essa realidade muito de perto. E procurei me manter longe disso, através de algumas amizades, do esporte principalmente, né? Sempre fui muito ligado ao esporte, atividades físicas em geral, sempre me voltei para os esportes de contato, de combate, artes marciais. Então, sempre fiquei relacionado a essas pessoas que viviam uma outra realidade. Tive uma separação dos meus pais quando eu tinha 12 anos, e aí nesse rompimento eu tive que fazer algumas escolhas. E aí eu comecei, através de muito apelo para o meu pai, comecei a trabalhar de office boy numa farmácia na Bela Vista de São Paulo, na zona central ali, entregando remédio na Bela Vista inteira, inclusive o principal cliente era a Câmara Municipal. A farmácia tinha um convênio com a Câmara Municipal, eu entregava remédio ali o dia inteiro. E aí depois fui trabalhar como... Ou tinha remédio também de gente normal? Tinha remédio de gente normal. Tinha remédio de gente normal também. E ali, na Bela Vista, eu concluí o ensino médio, né? Eu fui morar com meu pai para aquela região. Você foi estudar na Bela Vista, daí? Isso. Ali com 13, 14 anos, eu fui morar na Bela Vista com meu pai, porque no primeiro momento eu ainda fiquei morando aqui e me deslocava para lá para trabalhar, mas estava difícil conciliar ensino médio, os projetos de futuro, iniciaria ali uma fase pré-vestibular, eu precisaria me dedicar um pouco mais, então eu fui morar com meu pai lá mais para a região central. E essa foi a minha primeira experiência profissional. Aí fui estudar no Caetano de Campos da Consolação, ali na região central. Uma escola conhecida, escola famosa. Escola modelo. Pois é. Onde eu concluí o ensino médio. O governador estudou lá, não foi? O governador fala muito de lá. Exatamente. Foi onde ele se formou. Na frente da Praça Roosevelt ali. Me formei no ensino médio ali. E aí, no ensino médio, eu trabalhei nessa farmácia e depois fui trabalhar no escritório de contabilidade, que também exercia uma atividade jurídica. Ali tinha um corpo jurídico dentro desse escritório. Mas eu já sabia muito bem o que eu queria, né? Mesmo quando eu trabalhava na farmácia, eu já sabia que eu queria ter uma profissão ligada à ajuda das pessoas, que tivesse uma atividade social, além de uma atividade financeira, né? E, enfim. Então, eu já sabia que iria fazer a faculdade de Direito quando concluísse o ensino médio. Essa era uma decisão muito clara para mim, já no início do ensino médio. E aí, quando eu entrei nesse escritório de contabilidade, isso se potencializou, né? Porque eu comecei a ter mais contato com o mundo jurídico, com abertura, encerramento de empresas, fazia todo o trabalho de paralegal, né? Nas prefeituras, com a apresentação daqueles documentos contábeis para regularização de empresas. Então, eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa ligada a isso. Mas no terceiro ano do ensino médio, eu resolvi prestar vestibular para a Faculdade de Sociologia e Política.
E foi eu arrisquei o vestibular para Sociologia e Política para ver no que dava. Foi o primeiro vestibular que eu prestei, passei. E aí tive uma conversa bem franca com meu pai. Ele, o que você vai fazer da vida? Você vai se formar em Sociologia e Política? Vai ser o quê? Vai servir para dar aula e tal? E você sempre falou que quis fazer Direito. De onde surgiu isso? E a minha explicação foi porque eu gostava muito de política, gostava de entender sobre isso, sempre tive muito claro que óbvio que você pode fazer mudanças, você pode contribuir muito para a sociedade sem precisar. Deixa eu só ler aqui. Pode ir. Segue. Ah, tá. Eu sempre tive muito claro que através da política é que é possível você fazer coisas de uma maneira mais abrangente, né? Mas resolvi, no fim das contas, que o direito tinha mais a ver mesmo, que a minha atuação seria mais específica e, enfim, me satisfaria mais fazendo direito, entendendo o mundo jurídico. E aí prestei os vestibulares para direito, comecei a faculdade e tal, e já logo no primeiro ano comecei a estagiar na área empresarial. Deixa eu abaixar um pouco aqui, está um pouco alto. E comecei a atuar na área empresarial, que foi meio que uma consequência da minha atuação no escritório de contabilidade. E aí tem uma coisa interessante disso, que eu comecei a estudar numa faculdade privada, né? Era a antiga Uniban, Universidade Bandeirante, e na sequência eu concorri a uma bolsa através de uma instituição chamada Ordem de Molay, e ganhei uma bolsa de estudos de 50% numa outra faculdade chamada Uniesp, a União das Instituições Educacionais de São Paulo, ali na região central. Álvaro, Pois é. Espenteado, né? Isso. E aí, no terceiro ano, eu fui para essa faculdade, e o estágio no escritório mais importante que, assim, até ali, eu consegui porque fizeram uma confusão com o meu currículo. As pessoas achavam que quem estava me selecionando achou que eu estava na Unesp, na Federal. Ou seja, um cara que estudou a vida inteira na escola pública, estava fazendo uma faculdade privada, por uma confusão, acabou sendo convidado para uma entrevista, e ali eu demonstrei todo o meu interesse, a minha intenção de entrar num escritório importante, numa banca importante em São Paulo. E no primeiro momento não fui aprovado, porque era um escritório que só selecionava as chamadas faculdades de linha, né? USP, PUC, Mackenzie. Então fui preterido da vaga, mas tendo recebido o feedback, eu mandei um e-mail e um mês depois fui convidado a compor o quadro de estagiários da área civil. E ali tudo mudou. Ali eu comecei a aprender o direito na prática, tive excelentes professores, tive pessoas muito importantes que contribuíram para a minha formação. Com 6 meses ali, eu já demonstrei um viés de liderança, então comecei a coordenar os estagiários, porque algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, e foi aí que o filho do policial e da cozinheira, que estudou a vida inteira em escola pública, começou a ser visto de alguma forma. Concluí a minha faculdade, né? Fui aprovado na OAB. Nesse escritório eu fui estagiário, fui assistente jurídico e fui efetivado como advogado, e fiz ali o início da minha carreira. E depois eu achei que eu tivesse que seguir para algum outro desafio, mais voltado para a minha área de especialização. Comecei a fazer a pós-graduação em Direito Empresarial, e aí resolvi partir para uma outra banca que tivesse mais a ver, que me desse uma oportunidade nesse caminho. E então eu fui para uma outra banca, assumi uma carteira inteira já, uma responsabilidade maior, atendia
a área médico-hospitalar, com as recuperações de crédito na área médico-hospitalar. Então, trabalhei com hospitais enormes, com discussões muito complexas, envolvendo, inclusive, a responsabilidade civil do médico também. Enfim, e ali também foi um lugar de muito aprendizado. Agora, tira uma dúvida minha. Tá certo que é nítido, quando um jovem decide fazer direito, primeiro ele já tem uma visão mais política da coisa, né? No geral, o curso de direito propicia você ter uma visão, sob o ponto de vista jurídico, mais crítico do que a grande maioria das pessoas. É natural isso. Ainda mais alguém que se encantou pela sociologia jurídica, ou pela sociologia e pela política. Mesmo no momento em que a política sempre foi vista, e é ainda vista, como algo muito desprezível. Como é que você foi parar nisso? O que atiçou você a fazer direito? Você estava numa farmácia, depois foi no escritório de contabilidade, mas você fez direito e olhou para a política de uma forma diferente. Explica melhor isso para nós. Perfeito, excelente pergunta, James. Como eu disse inicialmente, eu cresci num bairro em que eu perdi amigos e que eu convivi com a violência, em que saneamento básico era um ponto crítico, em que as pessoas não tinham legitimidade das suas propriedades, daquilo que... Enfim, a realidade que eu vivi e que eu vivo ainda na periferia é principalmente o que mais me motivou a analisar as coisas de uma maneira com mais atenção, com mais sensibilidade, né? Eu acho que, inicialmente, o estudante de direito ele começa a criar concepções críticas sobre tudo. E quando ele escolhe uma vertente de atuação, veja, eu fui para a área empresarial, voltado para o mercado financeiro, que não está muito dentro da realidade social, mas eu procurei dividir a minha atuação técnica jurídica para o fomento das atividades mercantis, para o crescimento das empresas, para a liberdade de empreender, relacionado ao mercado financeiro e o direito empresarial, sem dissociar a realidade da periferia, né? Sem dissociar a necessidade que a periferia tem de se desenvolver, né? Então, eu acho que o que mais me deu, me chamou a atenção para me envolver com interesses políticos foi a realidade em que eu vivi a minha vida toda, praticamente. Deixa eu até posicionar uma coisa aqui. Na verdade, nosso papo hoje, a gente entrou nesse papo político, mas nosso papo é outro, né? Eu pedi para você contar um pouco da tua história, e aí, nesse inteirinho, nesse momento, você foi contando, inclusive, que foi parar numa análise mais de sociologia e política e tudo mais. Mas o nosso papo hoje é sobre regularização fundiária, né? Na verdade, você acabou sendo apaixonado por esse tema. E é engraçado que quando a gente é advogado, a gente se apaixona por algumas questões, né? E você já comentou comigo em outra ocasião que você foi estudar o tema da regularização fundiária. Por que a regularização fundiária é importante? Fala para mim. Tá. Eu acho que é importante a gente voltar só um pouco para explicar o que é a regularização fundiária, tá? Eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo que ouve um tema como ouve o assunto como uma coisa alienígena, do que esses caras estão falando. Regularização fundiária é uma proposta de regulamentar a propriedade, tá? Regulamentar a existência da propriedade, né? Toda propriedade
ela tem uma legitimidade jurídica, que é conferida através ou da posse e da propriedade, dos registros de ambas. E o problema da regularização fundiária é o problema, na minha visão, mais crítico, especialmente nas periferias, tá? É o problema que impacta no desenvolvimento econômico das periferias, é um problema que impacta na mobilidade urbana, porque uma vez que você não consegue desenvolver economicamente as regiões periféricas, você faz com que... Toda a população tem que se deslocar. Exatamente. Toda a população que mora nas periferias só consegue uma oportunidade em áreas desenvolvidas. Essas áreas desenvolvidas são as áreas regulares, né, por assim dizer. E isso é uma coisa tão abrangente que envolve não apenas as regiões que têm risco de segurança pela forma como os imóveis foram construídos, porque a maneira como as coisas se desenvolveram, as construções das propriedades, elas foram feitas por uma necessidade óbvia, né, que envolve dignidade humana, que envolve moradia, que envolve, enfim, você ter aonde se esconder da chuva, onde proteger sua família do tempo. Então, o crescimento da população fez com que as regiões tomassem uma proporção de crescimento imobiliário desregrada, né? As pessoas compraram adquiriram de maneira irregular ou informal pedaços de terra, terrenos, e ali elas foram se estabelecendo. Muita coisa aconteceu em torno disso. Tem regiões que não tem nenhum pouco de regularização, ou seja, a pessoa não tem um imóvel que depois ela pode dispor de qualquer forma, ou então, quando o proprietário, o dono desse imóvel vem a falecer, não é passível de distribuição entre os herdeiros, né, porque não tem legitimidade. Enfim, isso impacta de maneira contundente tanto na dignidade da pessoa humana, no aspecto de moradia, de residência e etc., de a pessoa ter um bem que ela pode de fato chamar de seu, como para estabelecimento comercial, para obtenção de alvará de funcionamento, tudo mais, né? Exatamente. Você tem ideia de qual é o percentual de imóveis irregulares na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo eu não consigo te precisar. Eu sei que no Brasil 50% dos imóveis são irregulares, tá? No Brasil como um todo, 50% dos imóveis são irregulares. Imóveis urbanos e rurais ou só urbanos? Ambos. Urbanos e rurais. A margem dos imóveis irregulares urbanos é muito maior, tá? E isso aí causa, além do problema da informalidade, além do problema do impacto de crescimento econômico, também uma questão de saneamento básico, né? Porque quando as propriedades são construídas de maneira irregular, não tem uma estrutura técnica ou uma estrutura física preparada para a construção daquele imóvel. Na verdade, então, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, o que você está colocando é o seguinte: o crescimento populacional gera uma levada leva as pessoas a morarem cada vez mais na periferia. Morando cada vez mais na periferia, elas dependem mais da mobilidade urbana fornecida pelo Estado e também dependem mais de estrutura local, esgoto, água encanada, equipamentos públicos como escola, posto de saúde, é isso? Iluminação, asfalto, tudo. Tratamento de esgoto, enfim, tudo que impacta em termos sanitários e de desenvolvimento econômico tem a ver com a necessidade da regularização fundiária, a meu ver.
Tá? Entendi. Isso é interessante, porque, na verdade, a regularização fundiária não é só dar título de propriedade às pessoas. Não é isso só. Não, não. Sem sombra de dúvida, é um problema que acaba se tornando crônico, congênito, as coisas vão... tudo em torno desse problema potencializa o problema, né? O grande desafio de propor políticas públicas de regularização fundiária é fazer entender que o retorno disso é muito expressivo. Tá? Você vê aqui. Repito, e não só no imóvel. Retorno expressivo no desenvolvimento local, no comércio local, na estrutura local de onde a pessoa mora e vai ali exercer a sua cidadania. É isso? Exatamente. Rodrigo, exatamente. Nós temos em São Paulo as políticas da década de 70 e 80. Quem assistiu Cidade de Deus lembra bem qual era a política de habitação que existia no momento. Era basicamente construir casas num local longe, tá certo? E construir conjuntos habitacionais. Hoje, em São Paulo, tem uma série de conjuntos habitacionais que vão desde aqui na Zona Leste, da Tiradentes, que fica ali no Iguatemi, a Coab 2 e as Coabs, né? Que hoje tem um grande valor de mercado, inclusive. Só na Coab 1, Trovinho, acho que são 13 mil apartamentos que hoje habitam por volta de 50 mil pessoas. Isso é uma cidade enorme, né? No padrão brasileiro. Como é que funciona? Qual foi o papel desses conjuntos habitacionais? Até que ponto eles foram importantes para dar essa cidadania às pessoas que lá moram? Tá. É uma coisa muito interessante esses conjuntos habitacionais. Você falou de Arthur Alvim, tem o de José Bonifácio, que são 150 mil famílias, pessoas, né, na região. 150 mil pessoas. Ele tem uma proporção de conjunto habitacional muito maior. E o interessante de você tocar nesse tema que a proposta é uma proposta de moradia digna, né? A proposta foi vendida dessa forma. E ela só atendeu a essa expectativa, a essa necessidade, pela sua estrutura física, né? O poder público ter pego regiões, espaços que eram públicos e construído propriedades de uma maneira teoricamente organizada, porque são prédios, condomínios, etc. Não seriam favelas, né? Não seriam favelas, quer dizer, da prédio, estrutura física do prédio, né? Exato. E isso através de algumas políticas de cadastramento de famílias de baixa renda, e, consequentemente, isso proporcionaria a aquisição desses bens a um custo menor de aquisição. Mas, por mais incrível que possa te parecer, a grande maioria desses imóveis dos conjuntos habitacionais não tem um documento de propriedade. Como a assim? maioria eles exercem posses dos imóveis porque tem uma estrutura organizada, tem uma topografia autorizada pela prefeitura, pelo poder público municipal. Só que ele não tem a legitimidade de propriedade, não tem a transmissão da propriedade definitiva para a prefeitura, justamente pela falta de políticas urbanas, daquilo que envolve o entorno, né, de desenvolvimento da região e outros assuntos que a gente já comentou mais anteriormente. A maioria dos conjuntos, que você me falou, é muito sério, porque você está falando que a maioria dos conjuntos habitacionais que foram erguidos pelo próprio Estado são irregulares. Exato. É isso? Exato. O problema que foi gerado com as construções dessas propriedades é que houveram disposições irregulares desses bens, né? E aí a forma de aquisição disso ficou irregular. Quando os pretensos adquirentes desses bens fizeram negócios de alienação desses imóveis com a prefeitura,
começaram a dispor desses bens de uma maneira irregular, né? Ou seja, eles não tinham títulos de propriedade desse bem e começaram a dispor disso. Isso gerou um problema muito grande de transmissão da propriedade. Né? Então, toda a transmissão... Aquilo que eles tinham. Aquilo que eles tinham em termos de direitos. Cederam direitos sobre o bem, mas a propriedade propriamente eles não tinham. Sim. Né? Então, isso acabou impactando, consequentemente, no desenvolvimento de todas as regiões que envolvem esses espaços, né? Porque, assim, eram políticas públicas que visavam a regularização fundiária de uma maneira abrangente, mas em virtude da falta de controle, aí envolve mais fiscalização, envolve, enfim, outros aspectos, acabou ocasionando uma falta de interesse público da regularização geral, de uma regularização completa, né? Abrangente, de fato. O colega está até comentando aqui, a regularização fundiária, a gente comentou um pouco sobre isso, permite serviços de saneamento básico, e a Sabesp tem projetos de saneamento básico importantes para a cidade, que não consegue desenvolver pela falta de regularidade das propriedades. É uma questão muito grave. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente comentar, Gênesis, aproveitando essa oportunidade que você me deu, de uma maneira efetiva, clara para nós aqui, principalmente aqui de Itaquera, que nós tivemos projetos de desenvolvimento econômico que deu grandes expectativas para a população daqui da região. Por exemplo, você tem a construção de um shopping enorme que desenvolve uma atividade comercial efetiva, porque você vê o consumo acontecendo o tempo todo no shopping. Se você frequentar aquele shopping, você vai ver que tem gente ali o tempo todo. É verdade. Né? Não nesse momento, né, obviamente, mas comumente a coisa acontece ali de uma maneira efetiva em termos de consumo. E aí, do lado desse shopping, construiu-se um estádio enorme com uma tecnologia expressiva, uma coisa que tinha uma grande proposta de desenvolvimento regional e que a gente não viu acontecer de fato, né? Você vê, nós não falamos um pouco sobre as coisas boas da região, e se eu pudesse destacar as coisas boas da região, é que aqui a Jacopêssego, ela desemboca na Ayrton Senna, né? na Marginal Tietê, na Imigrantes, através ali da Jacopêssego também, na Radial Leste, na própria Dutra, porque dá acesso através da Ayrton Senna aqui. Ou seja, é uma região que tem um acesso privilegiado, né? E a gente tem uma coisa que a gente não vê acontecer aqui, por exemplo, são os grandes shows na cidade. As pessoas já comentaram muito sobre o problema de segurança, porque está numa região que tem muita favela no entorno, etc. e tal. Porra, mas é um problema que a gente vê. Uma questão que a gente vê também no estádio do Morumbi, e as pessoas não deixam de frequentar. Sim. Né? O que acontece? O que me impressiona mais, o que me impacta mais, a falta de protagonismo das pessoas da periferia nesse momento que poderia ter sido aproveitado. E o grande problema disso é a falta de regularização fundiária. Né? Sem um imóvel regular, você não consegue montar um estabelecimento comercial e fazer um financiamento para fomento dessa atividade. Né? Consequentemente, você não consegue gerar emprego nessa região. Sem a regularização fundiária, você não consegue vender esse imóvel que pode despertar interesse de entidades de empreendimento imobiliário para construções importantes para desenvolvimento regional. Você não consegue alugar bens. Não, deixa eu só te interromper. Eu tive a oportunidade de ver alguns projetos e planos de desenvolvimento regional.
Nós tivemos um plano na época um projeto que foi desenvolvido muitos anos atrás, acho que a prefeitura ainda estava na mão da Luiza Erundina, muitos anos atrás, que era o desenvolvimento do eixo Jacú-Pêssego e que permitia, naquele momento, isenções fiscais para empresas que se instalassem lá e levassem e contratassem mão de obra ali. Passado isso, nós tivemos já duas ou três revisões do plano diretor da cidade de São Paulo e que sempre contemplam área de desenvolvimento local, que agora vai, que agora precisa. Passado isso, nós tivemos também construção, o que você falou, construção de estádio, construção de shopping. Poxa, mas plano A, então, projeto A, por que ele não realiza? Depende isso muito mais da sociedade local, que, a meu ver, ela fica a reboque da situação, ou isso é mão do Estado, que deveria incentivar, que deveria fazer, que deveria construir? Eu vou te fazer só uma última observação, antes de passar a palavra. Eu não entendo por que, por exemplo, a região de Itaquera, que boa parte da circunscrição imobiliária dela pertence ao 9º registro de imóveis, que fica na Rua Augusta. Ora, por que o cartório de registro de imóveis de Itaquera, que contempla a área de Itaquera, fica na Augusta? Não cabe isso na minha cabeça. Por que a região região que é a região da Vila Matilde, Artrovim, Patriarca, que é de competência do 16º registro de imóveis, o cartório fica na Pamplona? Poxa, não deveria ser uma lógica ter poder local da prefeitura regional, o cartório local, o cartório de registro de imóveis ser local, incentivar o poder local? Não estaria por aí parte da solução do desenvolvimento? É plano errado ou é projeto que não sai do papel? O que você me diz isso? Tá, a primeira parte do seu comentário, eu consigo responder, de acordo com a minha convicção, eu consigo te responder até com base em algumas perguntas aqui. Eu vi que a Silvia fez pergunta, o Sandro fez pergunta. Gente, eu vou até me esforçar porque assim, aqui a gente tem que fazer uma coisa de uma maneira mais dinâmica e tudo, mas na medida do possível eu vou responder todas as perguntas por vídeos esparsos, vou soltando para vocês, porque são perguntas que não podem ficar sem resposta, tá? Mas a primeira parte do seu comentário, gente, eu acho que tem muito mais a ver com uma falta de técnica, tá? E de propositura de política sustentável. A maioria das propostas políticas, elas visam inicialmente uma propaganda de candidatura, sem nenhuma análise de impacto em nada do que envolve, porque assim, o político tem costume errado de vender sonhos, né? E nunca conseguem concretizar nada, porque não tem justamente um plano macro de fato de desburocratização, que vai já na linha da sua segunda pergunta, tá? Que a facilitação da regularização disso, toda vez, se você parar para... Eu tenho estudado sobre isso, e a quantidade de leis que envolve propostas de regularização fundiária é enorme, enorme. Se você tiver que tomar uma medida judicial para regularização fundiária, você tem tantas leis que se conflitam, que é uma coisa absurda. Para nós, juristas, para nós, operadores do direito, que já estamos acostumados a ver interpretações absurdas de juiz, de temas tão simples, que existe uma ou outra lei que regulamenta uma determinada situação. Eu trabalho muito no ramo de recuperação judicial e falências e vejo que só existe uma lei de recuperação judicial. E ela tem uma clareza enorme dos institutos.
E os juízes conseguem, até o STJ, fazer confusões enormes dos institutos que estão ali. É uma lei que o tempo todo ela é vulnerada, o tempo todo são criadas outras formas de interpretação de uma única lei, né? E aí a gente tem um problema de regularização fundiária que é de interesse de muita gente, mas é um interesse eleitoral. Todo ano de eleição, chega algum vereador aqui na região da Zona Leste, eu tenho certeza que acontece na Vila Matilde e em outras regiões, prometendo, eu vou regularizar a sua propriedade, eu vou transformar a sua propriedade em algo que você possa chamar de seu, sem nenhum projeto técnico que envolva isso. O primeiro ponto que eu vejo é revogação de lei municipal que não funciona em termos de regularização fundiária, que torna confusa a forma de tornar efetiva essa medida. A legislação disso é municipal ou estadual? Municipal. Quando envolve regularização municipal. Existe interesse público estadual no que toca à propriedade, a transmissão de propriedade. E também quando envolve propriedade do Estado. Tá? Mas a forma de urbanização é municipal. Tá? E isso envolve projeto de urbanização. Então, Gênesis, o que eu queria te dizer, qual o interesse de um cartório que a gente sabe que é comercial, a gente conhece bem isso, você que lida com o mercado imobiliário sabe que os donos de cartório, a forma como eles chegam ali é uma coisa também muito curiosa, né? Qual o interesse de um cartório se estabelecer numa região que um cartório de registro de imóveis, em regiões que de 70% a 80% dos imóveis são irregulares. Hoje, se os cartórios de registro de imóveis nas regiões centrais, eles trabalham muito mais com as exposições, alienações de bens, transferências de bens, eles ganham muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Exato. Pois é. Enquanto a gente não tem o desenvolvimento de políticas públicas, eu concordo com você, a parte da solução do problema é o estabelecimento de cartórios de registro de imóveis que assumam o desafio de regularizar imóveis nessas regiões. E para isso, óbvio que eles teriam uma demanda maior de regularização de imóveis, ou seja, um interesse comercial disso. Né? Isso a gente não tem como dissociar. Mas se ele também não tiver o imóvel regularizado, ele não vai conseguir registrar a escritura, não vai conseguir registrar a alienação fiduciária, porque em cada distrito de São Paulo não tem um cartório de registro de imóveis, ou na pior das hipóteses, cada prefeitura regional não tem um cartório de registro de imóveis daquela circunscrição. Eu não entendo isso. Por que são 18 cartórios de registro de imóveis? O cartório de registro de imóveis de Itaquera é o mesmo que é o cartório da freguesia do Ó. Qual a relação que existe da freguesia do Ó com Itaquera? Nenhuma. E é o seguinte, ele tem áreas, olha só, ele é dono, entre aspas, porque é só ele que pode registrar qualquer documento ligado ao mercado imobiliário nas seguintes áreas. Por exemplo, o nono é o de Itaquera, Tatuapé, Vila Formosa e freguesia do Ó. Eu acho que Pirituba também. Enfim, tá errado isso. Tá errado, não é possível. Como é que pode, na região, como é que vai desenvolver a região se nem o cartório daquela região fica naquela região? O morador da região de Itaquera e da Vila Matilde, ele nem sabe aonde é o cartório de registro de imóveis, porque ele nunca precisou desse cartório. Eu acho que o foco do problema é justamente que as entidades de representação da classe dos cartórios de registro de imóveis, que assim, já é ruim que elas existam, é pior quando elas existem e não servem para nada, né? As entidades de representação, os colégios registrais cartorários poderiam assumir o desafio da regularização fundiária junto com o poder público. É isso, Rodrigo, isso! Essa é, para mim, a responsabilidade de também participar desse processo de regularização. Poxa vida, fundamental. Caramba, a gente está falando de município, a gente está falando de estado. Mas é que eu ouvi de um dono do cartório uma vez o seguinte, é que os serviços
cada dia mais estão digitais. Não é uma questão de ser digital ou não. É uma questão de referência. Ele tem que estar como referência no local. Ele tem que sentir as larguras do local. O cartorário tem que ver a rua, tem que conhecer o local. Ele tem que ver que aquela rua que consta no mapa da prefeitura, de fato, lá na periferia, não existe. Eu tenho um uso capião que eu tô tocando, Rodrigo, que é a coisa mais engraçada. No mapa da prefeitura, a prefeitura foi lá e se pronunciou contrário ao uso capião do meu cliente. Por quê? Porque a rua é reta e vira esquerda. Não! A rua nunca foi reta e nunca virou esquerda. A rua é uma curva. E no mapa da prefeitura, que é visto hoje digital, na tela do computador, o procurador fala o seguinte: é reta. Então, ele que conserte. Não tem como ele consertar. Aquela pessoa que comprou um imóvel há 50 anos, ela comprou um imóvel em curva, ela não tem como fazer aquela curva reta. Existe poste, existe iluminação, existe calçada, tudo em curva. E a prefeitura fala que está em curva ali. Pior ainda. Eu já encerro passando para você de novo. Desculpa, eu me empolgo com esse assunto. Imagina. De imóvel. Mas na frente desse imóvel tem uma rua. Aquela rua, segundo o mapa da prefeitura, é uma propriedade privada. É um lote. Não, tem calçada, tem asfalto, tem luz, tem poste. Ninguém viu. Então, na hora de fazer calçada, ninguém viu que ali é uma rua. Mas a prefeitura falou, pôs calçada. Essas coisas assim que não entendo. Os cartórios de registro de imóvel têm que ser chamada a responsabilidade de estar no local que eles têm a circunscrição. Quer ter a circunscrição? Primeira coisa, vai abrir um cartório lá. Abrir um escritório lá. Para ouvir as pessoas falando, quando ele falar que o requerimento tem que ter firma reconhecida, que a pessoa não precisa atravessar a cidade para ouvir isso. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. O que é mais incrível disso tudo que você está falando é que o mapa digital que o fiscal da prefeitura abre na sua frente é um mapa digitalizado. É uma coisa que era física e foi digitalizado e ele abre isso para você. Certo? Certo. Nós temos ferramentas de tecnologia por satélite que mapeia regiões e resolve esse problema num clique. Por que não faz? Concorda? Claro! Exatamente. Eu acho que hoje, todos os entraves que usaram como justificativa por muito tempo para resolver o problema da regularização fundiária, que é óbvio que as coisas têm que ser feitas com responsabilidade, que tem que preservar a segurança das pessoas, que existem muitas propriedades em zonas de risco, e tudo isso envolve uma política pública específica, tá? É óbvio que o Estado vai ter que, a prefeitura vai ter que dispor de recursos para regulamentar, né? A gente vai precisar fazer uma curva de contrapartidas, que regulariza-se isso e é um projeto a longo prazo, e que Sim. A longo prazo você desenvolve regiões em que prédios comerciais locados para, enfim, para atividades operacionais diversas, tá? Não dependam mais de um imóvel locado no Itaim Bibi, com aluguel 3 vezes mais caro, porque você incentiva o desenvolvimento econômico aqui dessa região. Então, eu só estou comentando sobre isso, para a gente não estender tanto essa conversa, mas é que, assim, a consequência do desenvolvimento econômico, a consequência da regularização ou de disposição de recursos públicos para resolver esse problema vai trazer retorno a longo prazo, mas o político que a gente vê, conhece, não é dessa forma que ele faz política. Ele faz uma proposta que é um sonho de qualquer cidadão que mora nessa região, mas o cidadão não sabe de todos esses entraves que a gente está conversando aqui, que eu vou ter momentos em que eu dependo da prefeitura, e a prefeitura ela só burocratiza esse processo. Isso dá margem para diversos problemas, dentre eles, corrupção. Né? A gente sabe muito claramente quando você tem que conversar com o fiscal da prefeitura para regularizar um imóvel, existe sempre um jeito de resolver. Né? Mas por que a prefeitura também não é descentralizada, Rodrigo?
Por que o mapa geral da prefeitura, ao invés de ficar na região local e ter um grupo local que organiza aquilo, fica lá não sei aonde, é lá no Andraus, é lá naquele prédio mais alto lá, no Martinelli? Martinelli. Por que tem que ser assim? Sendo que o ideal seria o desenvolvimento local. O ideal seria que a prefeitura regional se desenvolvesse ao redor dela ali com o cartório, com a... Por que não consegue isso? Isso não é uma questão de política municipal? Sim. Sim. A falta de autonomia por interesses até das subprefeituras ocasiona também esse tipo de problema. Né? A gente sabe que o problema as subprefeituras, elas têm diversas restrições de recursos e de autonomia, porque não são vistas como uma extensão do poder público municipal. Então, com a falta dessa autonomia, ela não consegue desenvolver projetos, apesar de ser uma das suas atribuições, não consegue desenvolver projetos que realmente fomente ou que realmente desenvolva regiões. Não seria da subprefeitura de Itaquera, por exemplo, que é na Penha, a subprefeitura de Itaquera, por exemplo, que é na Penha, realizar políticas, e aí a política que a gente está falando aqui também é a política do diálogo, é a política de convencimento dos órgãos registrais. Boa política, a política honesta. Exatamente, do diálogo com os órgãos registrais que tenham interesse a partir de um projeto de longo prazo, um projeto macro, técnico, que já tenha eficiência pré-estabelecida, ou seja, que a gente já consiga traçar dados de resultados disso a longo prazo. Você consegue, através de uma análise de dados, ver qual é o alcance de desenvolvimento de uma região com a regularização fundiária. Isso é um projeto técnico. Você joga um estádio com tecnologia, com uma estrutura de primeiro mundo, estádio com tecnologia de estádio europeu, numa região sem nenhum desenvolvimento econômico, por conta de um problema que deveria ter pensado antes, deveria ter sido solucionado antes desse tipo de projeto. Mas você vende um sonho, é uma proposta populista, né? É uma proposta que dá voto, né? Então... dá dinheiro, dá corrupção... Exatamente. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, é muito claro que deve haver um interesse dos órgãos registrais, porque tem um papel fundamental no projeto de regularização fundiária, tá? Eu vou chamar de projeto porque as ideias que a gente está conversando aqui tendem a tomar proporções de uma estrutura de projeto, né? De que, de fato, se torne efetivo para a população. Então, a gente está pensando em o que causa esse tipo de problema hoje em dia. É as quantidades de leis esparsas que burocratizam o processo, é a falta de descentralização dos cartórios registrais, é o papel das subprefeituras nesse movimento de regularização, né? O papel da prefeitura de protagonismo, de efetividade, né? Não apenas capitanear processo, né? Exatamente. Não de um subprefeito que teve uma nomeação obscura, que a gente nunca ouviu falar e que toma conta de uma região que não se desenvolve por vários motivos e que não te escuta. E que não nada também, né? Só trata de varrição e festa pública. Ele permite a instalação do palco da Anhembi na rua tal para comemorar o aniversário do bairro. Não pode ser assim. É isso, Gênesis. Eu acho que nós já temos aqui uma realidade e agora a gente vai ter que trabalhar perifericamente naquilo que construíram de sonho para as pessoas, mas aí agora de maneira efetiva. Já que agora nós temos um shopping, já que agora nós temos um estádio, e ainda o problema da regularização fundiária persistiu, ainda está fazendo o cidadão aqui de Itaquera, de Guaianazes, enfim, daqui das regiões da Zona Leste, né? Eu estou falando da Zona Leste, mas é um problema que vai até a Zona Sul.
que é a maior região. Claro! Mas estou falando daqui porque é uma realidade que eu conheço de perto, também. Tá? Conheço de maneira nua e crua, eu vejo isso na pele, sinto isso. Então, a gente precisa agora trabalhar no entorno disso com políticas efetivas, políticas técnicas, com análise de dados. Hoje, se você tem um grande entrave de identificar regiões por satélite, você faz isso de uma maneira muito clara, e o próprio satélite demarca regiões. O satélite consegue te dar a proporção da distribuição de solo. Você não precisa mais despender de recursos, colocar pessoas para vir aqui na região e ficar medindo espaços, sabe? Para selar, né? Tem uma parte desse processo que é a selagem, que é dar um código para uma propriedade e a partir desse código se desenvolve todo o processo de regularização fundiária, né? Que aí você vai levar documentos, vai levar pareceres técnicos para a prefeitura, e a partir dali ela vai fazer uma análise através de uma pessoa. Não precisava disso. Se eu tenho um registro civil como pessoa, ou seja, eu existo, né, como pessoa, e aí eu estou querendo ratificar a minha dignidade através do registro da minha moradia, do lugar onde eu vivo, que eu adquiri há 20 anos atrás. Tá? Então eu vou ter ali um compromisso de compra e venda, que normalmente a coisa se dá assim, através daqueles contratos chamados contratos de gaveta, mas assim, fato é que eu consigo comprovar por várias formas que eu resido naquele lugar há muito tempo. Eu pago conta de água e de luz desse lugar, isso eu estou falando dos lugares que eu tenho encanamento, que eu tenho rede elétrica. Né? Porque a gente não pode desconsiderar que esse problema vai até o lugar que não tem saneamento nenhum. Não tem para tributar, para mandar o IPTU com a área construída maior, aí a prefeitura faz levantamento por satélite. Mas para acertar a rua que está errada no mapa dela, não faz? Pois é. Se a gente pudesse falar, honestamente, sou avesso a todo tipo de imposto ou tributo além, né? Mas, assim, se a gente tivesse que despertar o interesse do poder público, nós poderíamos falar, por exemplo, no retorno disso através dos IPTUs, que, obviamente, eles vão recolher no futuro. Né? Se a gente tivesse que falar na contraprestação do Estado para incentivar ou para realmente praticar políticas públicas que resolvam esse problema, consequentemente, eles vão ter esse tipo de retorno, que hoje em dia é o formato que nós temos. Né? Quem dera um dia você pudesse usar da sua propriedade para desenvolver economicamente de uma maneira livre, né? De uma maneira efetiva e que você realmente tenha prosperidade e você consegue retribuir para o Estado através de desenvolvimento econômico, pura e simplesmente, com toda a liberdade que você deveria ter, né? Não através de imposições. Né? Mas, se a gente pudesse falar na estrutura que nós temos hoje, que envolve uma discussão muito ampla ainda, para que as pessoas contribuam menos e desenvolvam mais, né? Para que o retorno para o Estado seja de outras formas, nós podemos falar que o IPTU, por exemplo, é uma forma de retribuição de você conferir a dignidade da pessoa através da regularização da sua propriedade. IPTU, ITBI, ITCMD... Tudo está ligado à propriedade, tudo está ligado ao valor da propriedade, e o valor da propriedade está ligado ao nível de desenvolvimento que tem ao redor daquela propriedade. O Estado só tem a ganhar se fizer a regularização. O Estado não vai perder. Sabe, eu tenho que ir encerrando agora, desde já te agradecendo. Nós estamos... Passa rápido, nós estamos há 1 hora falando agora. E foi disponibilizado aqui, eu estou colocando aqui na tela o teu WhatsApp, quem quiser tirar dúvida, quem quiser entrar em contato, que você Ótimo. Tem planos, tem projetos aqui para a região de Itaquera, região de Guaianazes, região da Penha.
você é um cara, um líder que tem surgido no momento e que a sociedade tem que abraçar, tem que acampar para que você tenha a oportunidade de expor esses projetos de uma forma mais ampla. Mas eu tenho defendido, Rodrigo, há muito tempo que o imposto sobre a renda tem que ser menor, que os impostos sobre a produção têm que ser zerados e que o imposto sobre a propriedade tem que ser corretamente avaliado pelo valor real da propriedade. O que eu estou falando? Eu estou falando que sobre a renda deve-se reduzir o imposto para que a pessoa tenha um rendimento mais líquido e possa gastar com o que ela quiser, comprar o que ela quiser. Sobre a propriedade deve ser o imposto real, porque também eu vejo um monte de gente falando que o IPTU é caro, IPTU é caro, IPTU é caro, mas na hora de vender a propriedade, ele não quer o valor que está no IPTU lá, não. Ele quer o valor que está no mercado. Ora, se é um IPTU, é o valor venal, venal significa valor de mercado, que seja tributado pelo valor real da propriedade, que também não é feito. A produção industrial, o emprego é muito tributado. Então, eu acho que o Estado só tem a ganhar com a regularização fundiária, com a regularização de imóveis, só tem a ganhar com isso. Não tem justificativa o Estado efetivamente não firmar uma política pública direta, de um projeto direto, técnico, real, para que as pessoas tenham a dignidade de falar assim, poxa vida, isso aqui foi eu que consegui, e a hora que eu quiser vender, quiser dar hipoteca, quiser ser fiador, quiser, eu posso, porque isso aqui é meu, é a terra que eu consegui, né? É a construção que eu sou dono. Então, eu acho que eu fico feliz de ver gente que nem você, que teu gabarito, está pensando isso já. Sabe que eu vou fazer coro nessa defesa junto com você, porque não tem justificativa. Não tem justificativa. Não tem justificativa para que o poder público não faça. Quero te agradecer por esse papo que a gente teve aqui já. Quero pedir que você faça 2 considerações finais aí agora. Tá. Bom, eu também quero agradecer você mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de falar. Eu sei que para uma primeira live como essa aqui, algumas coisas precisam ser ajustadas, mas nós vamos ter vários outros assuntos para discutir, né? E assim, a conversa aconteceu de uma maneira muito dinâmica, acabei não concluindo aonde eu vim parar. Eu hoje exerço uma função de liderança também profissional, eu coordeno uma equipe jurídica, uma importante banca aqui de São Paulo, eu tenho um time fantástico de advogados, assistentes jurídicos, estagiários, né? A gente tem realmente são 15 pessoas ao todo, mais o que seria um gabinete, por exemplo, de um vereador. Então, esse é o tipo esse foi aonde chegou um pouco da minha história, só para concluir, né, que de onde eu saí eu falei para vocês, mas não falei para onde eu cheguei, né? Eu também fundei uma associação que visa a promoção do jovem, né, através do esporte, da educação, de cursos profissionalizantes. É um trabalho muito interessante que a gente faz com um grupo de amigos, de pessoas que realmente se importam com pessoas. E o que eu queria falar é que o que me trouxe até aqui, eu vivia um momento confortável, né? Eu tinha acabado de me tornar coordenador, assumi uma posição de liderança num escritório importante. Eu não tinha por que arrumar sarna para me coçar. Eu poderia ter ficado no meu canto, quieto e seguindo a minha vida, cuidando da minha família. Mas eu me importo demais com as pessoas, tá, Gênesis? Quem me conhece ainda mais perto, você é uma pessoa que eu tenho conhecido agora, e te agradeço pela generosidade, por esse trabalho que você tem feito, convidando pessoas interessantes para conversar sobre São Paulo, para conversar sobre diversos assuntos. Mas o fato é que é justamente pensar nas pessoas, pensar no indivíduo como protagonista de mudança, no indivíduo como realmente o agente
de transformação, é justamente o que me fez me inclinar a assumir desafios políticos aí. Então, eu deixo aí as minhas redes sociais à disposição, Rodrigo Lopes SP. Qual que é o teu Instagram, Rodrigo? Rodrigo Lopes SP no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, tá? É Rodrigo Lopes SP. Isso. O meu WhatsApp está aí à disposição. Eu quero responder as perguntas de todo mundo. A gente acabou fazendo uma conversa mais dinâmica, enfim, corrida. Espero que tenha agradado as pessoas aí que nos assistiram. Queria agradecer também por todo mundo que nos acompanhou, que esteve conosco aqui. É muito importante que vocês, nos ouvindo, divulguem aí as nossas conversas. A gente acabou não falando, gente, mas para concluir, já agora nessa fase final da nossa conversa, nós já tínhamos desafios muito grandes na cidade de São Paulo, né? Apesar de ser uma cidade propulsora do país, né? Uma cidade que realmente tem um papel muito importante no desenvolvimento do país como um todo, mas nós já tínhamos um desafio muito grande em transformar a concorrência, o mercado mais aberto, mais livre, as pessoas mais livres para empreender e etc. Isso já era um desafio enorme. E a gente está vivendo um momento muito, muito inesperado, inusitado para todo mundo. Verdade. Se isso já era um desafio antes, agora é um desafio muito maior. A regularização fundiária, ela só é uma das coisas que podem contribuir para isso. Mas mais do que isso, nós precisamos nos unir de uma maneira sempre inteligente, pensando de uma maneira sempre muito clara em como nós podemos contribuir e quais são os debates que nós temos que levantar que realmente sejam úteis para o momento que a gente vai viver daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo, aliás. Né? Obviamente que nós vamos passar por isso, problemas de saúde graves como esse aconteceram em tempos mais remotos e o mundo continuou existindo, né? Então, nós vamos ter que unir forças, mas pensar de uma maneira muito clara que é através de técnica, é através de pensamento eficiente, enfim, indo nos pontos exatos das questões, críticos mesmo, solucionando esse tipo de problema, mas principalmente dando plena liberdade, dando plena condição para que o indivíduo faça a transformação. Tá? Eu acho que nós já superamos uma fase em que as pessoas, a população, esperam do Estado a caridade, esperam do Estado que salve suas vidas. Eu acho que todo cidadão hoje se vê mais responsável pela mudança. E a ideia é que eles se vejam cada vez mais essenciais para isso. E o próximo momento vai exigir isso. Tá? Vai exigir que as pessoas se vejam como responsáveis por essa transformação através da sua atividade, através das suas ideias, sendo ouvido, sendo também difusor de propostas, tá? Eu acho que é um pouco disso aí, fico à disposição, e é isso. Dregão, obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite. Fazer uma live sempre é quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns mitos. Eu sempre faço vídeo de imóveis, e eu lembro do primeiro que eu fiz, dos primeiros que eu fiz, que foi muito interessante, mas aquilo foi um marco. Hoje nós temos mais de 300 vídeos de imóveis, eu apresentando imóveis no YouTube, e é um modelo novo de mostrar o imóvel, né? A gente inaugurou isso, na verdade, né? É muito bom quando eu vejo hoje um monte de gente que me imitando, eu sabedor que aquilo ali fui eu que criei. E quando a gente fica trancado, que nem a gente está agora aqui, cada um na sua casa, né? E para o bem da sociedade, a gente inventa umas coisas assim, uns papos que nem esse, assim. Então, obrigado mais uma vez por aceitar o desafio. A gente vai ter outras conversas, eu quero ter você sempre com a gente aqui. A
A gente vai ter outras conversas discutindo sempre os problemas de São Paulo e principalmente aqueles que são da área imobiliária que a gente pode participar no desenvolvimento e nas soluções. Tá bom? Gente, você que ligou, você que seguiu a gente, você que viu a entrevista, olha, foi um prazer ter você com a gente aqui. Lembre que se você quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, entre em contato 2389-7924, 2389-7924. Se você quiser também, manda um e-mail para contato@alvejr.com.br. Você que tem imóvel alugado e quer transferir a gestão da carteira do imóvel alugado para a nossa empresa, vai ser muito bem-vindo. A gente tem um plano especial para você. Tá bom, Rodrigo? Fica com Deus. E você também, Jens. Obrigado. Gratidão por todos que nos acompanharam. Tudo de bom. É isso aí, gente. Fica com Deus. Eu te espero na próxima terça-feira, quando eu vou ter mais um convidado falando sobre algum lugar de São Paulo. Fica com Deus. Até lá. Um abraço. Acompanhe a gente nas redes sociais que você vai ver o nosso próximo convidado. Tchau!